Nosso Deus é bom, nosso Deus é muito, muito, muito bom. Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de João, no Evangelho de João. É o quarto Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. No capítulo 17. Vamos ler 4 versículos, do 20 ao 23. Evangelho de João, capítulo 17. Do 20 ao 23, diz lá assim no 20, então. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Amém. Senhor meu Deus, damos graças por poder estar aqui, Senhor, mais uma vez. Entregamos esta ministração nas tuas mãos, possas tocar nos nossos corações, possas abrir os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Que nada do que seja falado hoje sejam apenas palavras que o teu servo lança, mas seja a direção do teu altar para as nossas vidas. Que a gente possa entender a importância do teu amor, a importância de vivermos debaixo do teu propósito e, acima de tudo, que hoje possa haver transformação nas nossas vidas. É o que eu oro no nome santo do Senhor Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Esta passagem é uma coisa, para mim, é extraordinária. O Senhor Jesus está a entregar a sua vida por nós. Há pouquinho falámos na ceia, não é? O Senhor Jesus está a entregar a sua vida por nós. Chegou a hora de partir. Está cheio de dores. Sabe que está a cumprir as profecias. Mas é difícil. E, no entanto, vemos que a preocupação que Jesus tem é contigo e comigo. Não está preocupado se a coroa de espinhos está a doer. Não está preocupado se o seu lado está furado. Não está preocupado com os pregos nas mãos, com os cravos nos pés. Não. A preocupação dele é comigo e contigo. Portanto, isto mostra-nos um belo exemplo, um exemplo extraordinário do amor que o Senhor Jesus tem por nós. Se ainda tens a Bíblia aberta ou ligada lá em João, mesmo do João 17, vê a preocupação de Jesus. Vamos andar para trás, para o verso 15. Olha o que o Senhor Jesus nos diz no verso 15. A preocupação que o Senhor Jesus tem connosco e a sequência depois. O Senhor diz assim: não peço que nós, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O Senhor Jesus está com mais uma preocupação. O Senhor Jesus não pede para a gente sair do mundo, no mundo onde há engano, onde há corrupção, onde há mentira, onde há tribulações, onde há doença. O Senhor Jesus não está a pedir isso. Está a pedir para o Senhor nos manter lá, mas que nos livre do mal. Porquê? Para nós podermos ser a luz de Jesus para aqueles que não o conhecem. Para o Senhor poder usar as nossas vidas para que outros que ainda não o conheçam. A preocupação de Jesus é com aqueles que já são seus filhos, connosco, mas com aqueles que ainda não o conhecem. Em todo o tempo, a preocupação de Jesus é que o mundo possa ser iluminado por nós, quando nós podemos resplandecer a luz de Jesus. Mas o Senhor pede algo ao Pai para nós. Nestes 4 versículos que nós vimos, lemos do 20 ao 23, o Senhor pede algo poderoso ao Pai para nós. Jesus não está a dizer, vejam se conseguem. Jesus está a pedir ao Pai. O Senhor está a pedir ao Pai para que nós possamos viver em unidade. Ele não está a dizer apenas, dá-lhes saúde, dá-lhes paz. Não. O Senhor não está a pedir nada disso. A única coisa que Ele pede para nós é que nós possamos viver em unidade. Porquê que é assim tão importante a unidade? Porque será que para o Senhor é importante a unidade? Porque o Senhor Jesus sabe. Porque o Senhor Jesus existe desde antes da criação do mundo. Amém? A Bíblia nos diz em Gênesis, logo no capítulo 1, no verso 1, que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Jesus depois começou a fazer a criação acontecer. Deus existe antes da criação do mundo. Então o Senhor sabe que a importância da unidade pode fazer toda a diferença. O Senhor Jesus sabia e sabe, quando a unidade existe, há a revelia de Deus
pode fazer mal à humanidade, mas Ele também sabe que a humanidade pode viver uma vida plena quando tem unidade com Deus. São duas coisas distintas. A unidade que o homem promove entre si e a unidade que deixamos Deus promover na nossa vida. Podemos não deixar. Podes dizer assim, mas eu posso impedir Deus? Posso. Mas não estou a pôr em causa a sua soberania. Não. Porque Deus nos deu uma coisa que se chama livre-arbítrio, que nos permite decidir da forma errada, embora o Senhor nos ajude a tentar tomar sempre a decisão certa. Por isso Ele nos diz que esta unidade é importante para vivermos de acordo com os princípios que Deus tem para nós. Então, o que é a unidade? Eu não fui buscar ao dicionário conceitos, porque aí a gente ficava aqui 1 hora só a falar o início da palavra unidade, o que é quer dizer semanticamente. Não vou por aí. Vamos ver o que é que a unidade é importante para nós como cristãos. Então, unidade de uma forma simples é o quê? É todos nós pensarmos da mesma maneira, agirmos da mesma maneira, vestirmos todos igual. Havia de ser bonito. Todos. Quem gosta de amarelo, andávamos todos de amarelo. Ou de vermelho, ou de verde, ou de azul. E unidade não é isso. Andarmos todos de igual, pensarmos todos da mesma maneira. Aí se chama-se uniformidade. Uniformidade é diferente de unidade. Ou unidade é diferente de uniformidade, como a gente queira. Uniformidade é, por exemplo, o regime da Coreia do Norte. Vocês sabem que há 7 cortes de cabelo possíveis para os homens na Coreia do Norte? Ou seja, dentro dos parâmetros lá do grande ditador, podem usar até 7 cortes de cabelo, e as senhoras, dentro do corte de cabelo da primeira-dama, podem usar até 7 cortes de cabelo iguais. As roupas são todas iguais, têm que bater todos palmas no mesmo ritmo, têm que ter todos uma bandeirinha igual, têm todos que andar assim, se ele vira para este lado, se ele olha para o ar, todos têm que olhar para o ar. Isso é uniformidade. As pessoas não têm vontade própria, têm que ter a mesma opinião. Se não tiverem a mesma opinião, a prisão espera por eles, a tortura e a morte. Isso é uniformidade. Mas não é preciso ser um regime ditatorial para haver uniformidade. Hoje em dia, nós percebemos, infelizmente, numa coisa que deveria ser muito boa, que são as redes sociais, se não houver uniformidade, cancela-se as contas das pessoas. Quem tem a coragem de vir a uma rede social dizer que há coisas que são erradas que o mundo promove, infelizmente a própria rede social começa a cancelar a conta da pessoa e os outros, esses parasitas da sociedade que se chamam influencers, não é? Antigamente o influencer era quem? No meu tempo de criança. Eram as velhotas que ficavam à janela o dia todo. Chamava-se o quê? Escovilheiras, não era? Hoje o influencer é alguém que tenta fazer com que o outro pense da mesma forma, quando ele muitas vezes não é sequer ninguém que nos interesse, seja do ponto de vista intelectual, seja moral. Mas a verdade é que as redes sociais tentam promover uma unidade em que todos pensam da mesma maneira. Todos têm que gostar daquilo. Mas unidade não é isso. Unidade é nós termos opiniões diferentes. Unidade é nós respeitarmos a opinião do outro que é diferente da nossa. E mesmo assim, debaixo da autoridade de Deus, nós caminharmos de mãos dadas para construir o reino de Deus. Isso é unidade. Uns poderão ser do clube A, outros do clube B. Uns poderão gostar mais que o culto fosse à tarde, outros gostam mais que o culto seja de manhã. Outros poderão gostar que nós viéssemos à igreja com uma roupa mais formal, como há denominações que se tem que vir de fato, de gravata. Outros gostam mais que nós possamos estar assim, de uma maneira informal. Mas a verdade é que nós devemos respeitar quem quer vir de fato e gravata e quem quer vir de uma roupa mais informal. Nós temos que respeitar aquele que gosta mais que o culto seja à tarde ou que o culto seja de manhã. Porque todos fazemos parte do mesmo organismo vivo que se chama Igreja. E viver em unidade na Igreja é isso. A Igreja é uma organização do ponto de vista estrutural, não é? As paredes, tudo o que nós temos aqui, que vemos, as regras, os estatutos, isso é tudo organização. Mas a Igreja é um organismo vivo. É um organismo através do qual o Senhor nos traz vida. E nesse organismo vivo, quando eu me revejo nele, tenho unidade com os meus irmãos, porque é o Espírito Santo que me ajuda a viver nessa unidade, a não me desviar para ali só porque o outro se desviou também. Não, eu sei fazer aquilo que deve ser. Agora, quando eu, como igreja, como organismo vivo, quando decido algo contrário ao caminho da igreja, aí eu já não estou a andar em uniformidade, porque estou a fazer algo que é contrário à direção de Deus. Eu tenho que perceber exatamente. Eu não estou a falar de, quando eu digo nós termos ideias diferentes na igreja que são saudáveis, não estou a falar de questões doutrinárias, amém? Obviamente, se alguém está na igreja e não entende que há Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que Jesus deu a vida por nós na cruz do Calvário, que o Senhor usou o sacrifício do seu Filho amado Jesus
para a redenção da humanidade, para o plano redentor da humanidade. Isto são questões que não se discutem, porque é a vida, é a palavra de Deus. Quando eu falo de nós podemos ter ideias diferentes, são questões processuais, questões simples. Esta é a unidade que Jesus espera de nós. Esta é a unidade que o Senhor Jesus falou aqui em João, no capítulo 17, nos versos 20 a 23. E nenhuma destas diferenças que nós podemos ter enquanto filhos de Deus nos deve fazer olhar para o outro irmão sem ser olhado através do olhar de Jesus. Nós não podemos olhar para o irmão através do nosso olhar natural, através da nossa vivência, através das nossas ideias, daquilo que nos foi ensinado muitas vezes em criança e crescemos. Nós devemos olhar para o nosso irmão através do olhar de Jesus. Quando olharmos através do olhar de Jesus, nós vamos perceber o que é unidade, porque Jesus é um connosco. Amém? Então repete assim comigo. Jesus é um comigo. Nós estamos a declarar algo profético, é que nós estamos linkados, como se diz hoje, ao Senhor Jesus através do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Isso é poderoso. Nós temos de ser capazes de colocar em primeiro lugar sempre aquilo que nos une e não aquilo que nos diferencia. Eu tenho pouco cabelo, a Sandra tem muito cabelo. Graças a Deus que ela não tem pouco e eu muito. Mas a questão não é essa. Aquilo que nos torna diferentes complementa-nos. Mas aquilo que nos une é importante. E o que nos une chama-se Jesus. E quando nós percebermos que Jesus é o que nos une, é o que nos une ao nosso irmão, é o que nos ajuda a ser compassivos com o nosso irmão, tudo muda na nossa vida. O que nos une é o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Mais nada. O que nos une é o Espírito Santo que o Senhor Jesus enviou. Mais nada. Não, mas eu gosto. Não. O que nos une é Jesus e é o Espírito Santo. Jesus sabia que era possível vivermos em unidade. Senão Jesus não tinha pedido ao Pai. Amém? Eu não encontro na minha Bíblia nenhum exemplo em que Jesus diz algo que não é possível de acontecer. Para nós, naturalmente, se calhar não é. Mas, espiritualmente falando, sempre que Jesus toma uma palavra, sempre que Jesus dá uma palavra, uma direção, é algo que é possível de fazer. Então, quando Jesus pede aqui ao Pai para nos trazer essa unidade, é porque o Senhor Jesus sabia que era possível. Sabia que nós podíamos mudar, podíamos deixar de ser intolerantes, podíamos deixar de ser orgulhosos, podíamos deixar de ser chatos, podíamos deixar de ser implicantes com o próximo, podíamos deixar de ser isso tudo para viver em unidade. É isso que o Senhor Jesus nos chama. Só que para isso nós temos que fazer algo. Não é o Espírito Santo que faz tudo. Claro, o Espírito Santo faz algo que nós não conseguimos fazer. Mas nós temos que fazer o quê? Despojar-nos de conceitos que muitas vezes temos antigos. Despojar-nos de preconceitos. Despojar-nos de sofismas que temos, valores que fomos adquirindo ao longo da nossa caminhada de vida. Nem estou a falar cristã, de vida. Com base naquilo que fomos vivendo e experimentando. Com base naquilo que nos fizeram muitas vezes. Houve pessoas que se calhar nos trataram mal. Houve pessoas que nos feriram. Nem estou a falar a nível da igreja, amém? Estou a falar ao nível da nossa vivência natural. E muitas vezes isso faz com que a gente tenha dificuldade em confiar no próximo, tenha dificuldade em andar em unidade. Mas temos que crer, quando Jesus está no meio, quando Jesus está no negócio, é possível e devemos deixar que o Senhor promova essa unidade em nós. Quando nós dizemos, quando a Letícia cantou aqui, e quando nós cantamos, que é bom que a gente diminua para que o Senhor cresça, isso é fazer o quê? É deixar o Senhor tomar conta da nossa vida. É deixarmos de ser tão finca-pés naquelas coisas que nós achamos que é e deixarmos de ser moldados pelo Espírito Santo. Mas há aqui um pormenor muito interessante nesta passagem. Abre novamente, liga aí no verso 20. É um pormenor muito interessante. Porque o mundo às vezes acha que tudo é para toda a gente. Mas nem tudo é para toda a gente. O Senhor diz assim no verso 20, e não rogo somente por estes, João 17, 20, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então o que o Senhor Jesus está a dizer é que esta unidade não é para toda a gente, é para quem é filho de Deus. O Senhor sabe, se nós não formos com esse elo de união que é o Senhor Jesus, se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, nós não vamos ter uma unidade que seja perfeita, uma unidade que é abençoada pelos céus. Então o Senhor está a dizer que esta unidade, quando o Senhor orou para que Deus nos trouxesse unidade, é para nós. O Senhor está a falar ali para os discípulos dele, para aqueles que creem nele. O Senhor está a falar para nós. O Senhor está a dizer que nós
deveremos viver em unidade. Nós não podemos esperar, como eu disse há pouco, que quem vive na cultura do mundo possa ter uma unidade que seja correta, uma unidade que agrade a Deus, capaz de amar o próximo como a si mesmo. Mas devemos esperar isso de quem está na igreja. Amém. Devemos esperar isso de quem está na cultura do reino. Lembro quando os escribas perguntaram ao Senhor Jesus para tentar enganá-lo, para tentar pôr Jesus mal visto, perguntaram: Mestre, diz-nos qual é o mandamento mais importante. Eles estavam a falar dos 10 mandamentos, não é? Que o Senhor entregou a Moisés, mas estavam-os a ler. E Jesus baralhou-lhes completamente as contas e disse: o mandamento mais importante são 2. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua fé, todo o teu entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Se não tivermos esse amor ao próximo, dificilmente nós conseguiremos viver em unidade. E nós só conseguimos ter esse amor ao próximo se realmente Jesus habitar no nosso coração. Porque senão nós só vemos as diferenças, só vemos os feitios, só vemos as personalidades e não conseguimos fazer nada mais. Numa empresa, e todos nós aqui, ou a grande maioria, trabalha numa empresa, nem que seja por conta própria, e sabe como é. Quando não há unidade na empresa, as coisas correm mal. É ou não é? O chefe ou o patrão diz: vai fazer aquilo ali. E a pessoa resolve fazer nem aquilo, nem o ali. Resolve fazer acolá uma coisa parecida com aquilo. Resultado, fez alguma coisa? Fez. Era aquilo que lhe pediram? Não. Resultado, corre mal. E é uma unidade simples. É obedecer a uma ordem, obedecer a uma direção, obedecer a um comando. Agora vejam o que é essa unidade numa igreja com pessoas completamente diferentes, em que o Senhor Jesus nos diz para fazermos a mesma coisa, para orarmos da mesma forma, para jejuarmos da mesma forma, para podermos ler a sua palavra. É importante que o Senhor Jesus esteja realmente no centro do nosso coração. E porquê que é importante a unidade? É legítimo a gente perguntar-nos aqui: porquê é tão importante viver em unidade? Porque a unidade nos permite alcançar níveis de realização inimagináveis. Seja espiritualmente falando, seja debaixo da ação do Espírito, naturalmente falando. A unidade entre cristãos, estou a falar unidade ao nível da igreja entre cristãos, além de ser um testemunho poderoso para o mundo, é uma barreira que cria de proteção para os ataques do inimigo. Por isso é que o Senhor nos diz para nos suportarmos uns aos outros em oração. Por isso é que o Senhor nos diz para nós podermos orar em conjunto, para podermos jejuar em conjunto, porque essa unidade cria uma barreira de proteção para os ataques do inimigo na nossa vida. Ficamos completamente isolados dos ataques do inimigo? Não, mas cria uma barreira poderosa. Por isso o Senhor Jesus orou pela nossa unidade. Por isso o Senhor Jesus orou pela unidade dos discípulos. Por isso o Senhor Jesus orou, porque sabia que era importante nós termos essa barreira de proteção. Porque Ele sabe o quê? Ele sabe que o inimigo, como diz a palavra, anda ao nosso redor, ao nosso derredor, como um leão, pronto para nos estragar, pronto para nos atacar, pronto para nos ferir, pronto para nos fazer desistir, pronto para fazer a nossa fé esfriar. São pequenos ataques. Eu não sei se vocês têm noção, falando das guerras, naturalmente falando, a Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914, era o que se chamava uma guerra tradicional. Ou seja, tipo quase as guerras napoleónicas. Uns soldados de um lado, uns soldados dos outros. Uns disparavam, tudo cheio de ética. Levantavam-se, disparavam, os outros morriam, depois mais. Era assim. Depois vem a Segunda Guerra Mundial. A ética já começou a ficar para trás. Começou a haver o quê? Os bombardeamentos, começou a haver ataques e as pessoas a terem que usar outras coisas que não apenas uma arma. Não estou a dizer que a guerra é boa. Vocês vão ver onde eu quero chegar. E depois chegamos agora às guerras mais recentes, em que já as pessoas, nem há soldados envolvidos. Há alguém num gabinete a pegar no drone, não no drone de ontem, amém? Há alguém num gabinete a comandar drones, a comandar mísseis, ao mesmo tempo está ligado às câmaras de televisão a dizer: acabei de mandar um, acabei de mandar... E as pessoas a morrer. Mas o inimigo não faz esta guerra. Nem a dos drones, nem a dos mísseis. A guerra que o inimigo faz é o que se chama a guerra que os terroristas fazem. São ataques cirúrgicos na vida de um, na vida de outro. Não para matar, mas para ferir. Porque quando se fere, toda a gente ao redor fica impressionado. Toda a gente ao redor fica com medo. É esses ataques que o inimigo faz. O inimigo faz uma doença daqui, faz um problema dali, uma situação acolá. E nós, se não tivermos esta unidade como discípulos de Jesus, não temos esta barreira de proteção. Facilmente somos atingidos e facilmente ficamos
impressionados. Mas eu vou-te dizer uma coisa ainda mais impactante aqui neste verso. Abre comigo novamente no verso 21 agora, do mesmo capítulo 17. E se eu te disser que o Senhor Jesus pediu ao Pai não apenas unidade para nós, mas uma unidade igual à que existe entre Ele, entre o Pai e entre o Espírito Santo. Olha o verso 21. Diz lá assim: para que todos, o Senhor Jesus está a falar para nós, para que todos nós sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Então, o que o Senhor nos está aqui a dizer, este capítulo 17 é fantástico. Aliás, toda a Bíblia é fantástica, é maravilhosa. O que o Senhor nos está aqui a dizer é que essa unidade que nós podemos ter igual à unidade que Ele tem com o Pai, é uma unidade que vai permitir que o mundo creia que Ele foi enviado pelo Pai. Então nós temos uma responsabilidade, não é só termos unidade, não é só estarmos protegidos por essa unidade. A unidade nos traz a responsabilidade de permitir que o mundo, através de nós, através da unidade que nós temos como igreja, perceba e entenda que Jesus realmente foi enviado por Deus. Isso é poderoso. Eu sei que Jesus é ousado, o nosso Jesus é ousado, é maravilhoso, mas, vê bem, o Senhor faz um pedido ao Pai para nós termos a mesma unidade que existe entre a Santíssima Trindade. Mais uma vez, é possível? Claro, senão Jesus não podia. E tu podes pensar assim, mas como é que é possível isto? Se Jesus está a pedir, é porque é possível. Se Jesus pediu ao Pai, na tua Bíblia, leste alguma vez algo em que o Senhor Jesus pede ao Pai e não acontece? Na minha, não. Desde a multiplicação dos peixes e dos pães, desde o Lázaro que é ressuscitado, desde a mulher do fluxo de sangue, desde o cego que vê, desde o paralítico que passa a andar, sempre que Jesus diz algo, espiritualmente falando, é porque é possível. Então Jesus não brinca com estas coisas. Deixa-me mostrar-te a importância. Jesus sabia, claro, a nossa natureza humana torna difícil. Por isso é importante o quê? Nós diminuirmos para que Ele cresça em nós. Quanto menos humanos nós formos, humanos no sentido de naturalidade, quanto menos naturais nós formos e mais espirituais nós conseguirmos ser, mais fácil é nós vivermos em unidade. Atenção, quando eu digo ser espiritual, não é andar com a Bíblia debaixo do braço, vir todos os domingos à igreja, faz parte. Ser espiritual é o meu dia-a-dia, eu ter tempo de comunhão com Deus, eu ter tempo de oração, eu ter tempo de comunhão na minha casa, com a minha família, com os meus filhos, ler a palavra, ter tempo de oração. Isso é que nos torna mais espirituais. Não é apenas vir com a Bíblia para a igreja, estar na igreja. Mas deixa-me dar-te este belo exemplo de unidade que é a Trindade. Nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas completamente distintas, mas que vivem em perfeita unidade. Nenhum faz nada que os outros não estejam de acordo. Nenhum faz nada que não seja na sequência de algo que o outro disse, ou que o outro fez, ou que o outro proclamou. Isto mostra-nos o quê? Que a unidade é importante, mas mais, que a diversidade não é um obstáculo para a unidade, mas pelo contrário, é um complemento. Nenhum de nós aqui sabe fazer as mesmas coisas. Por acaso, nem sei se todos nós trabalhamos, se há alguém que trabalha na mesma área ou não. Mas a verdade é que nenhum de nós consegue fazer as mesmas coisas que o outro, ou pelo menos tão bem como o outro. Podemos fazer um bocadinho parecido, mas não fazemos tão bem. Mas quando nós nos juntamos, o melhor que cada um tem vem ao de cima, porque complementa aquilo que o outro não sabe fazer tão bem. Isso chama-se o quê? A diversidade, a ser complementada através da unidade. Uns cantam, uns tocam, outros oram. Todos nós na igreja fazemos um papel distinto, tal como a Trindade, mas isso nos complementa. E como eu disse, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo complementam-se de uma forma perfeita. Deus Pai é o Criador, o Deus soberano, o eterno, o grande eu sou, é inquestionável. No entanto, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, usa a palavra que é Jesus para fazer o quê? Usa a palavra que é Jesus para que a criação ocorra. Como eu disse há pouquinho, a terra existia, o Espírito Santo pairava sobre ela, mas a terra era sem forma. Mas quando Deus dá um comando e diz, haja céu, separem-se as águas, quando isso acontece, começa a criação a acontecer. Então,
Jesus é importante para quê? Para que a criação ocorra, para que o perdão ocorra, para que a própria natureza seja desafiada, para que se comece a criar animais, comece a criar aves, comece a criar plantas, peixes, tudo vai acontecendo. Mas também Jesus é usado para algo poderoso, mas que não rejeitou, em que Jesus decidiu abrir mão da sua glória para poder entregar-se por nós, para servir, para obedecer. Se Jesus não tivesse decidido deixar de ser Deus para ser homem durante aqueles anos, o seu ministério não teria acontecido, porque era Deus na terra, e isso era impossível de acontecer. Deus na terra, em ter comunhão com os homens, a fazer essa diferença. Então nós temos um Deus soberano, Jesus, Deus Filho, que é usado para que tudo aconteça, e temos ao mesmo tempo o Espírito Santo, poderoso, o nosso Consolador, aquele que habita em nós, é a única forma de Deus habitar em nós. Jesus foi para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Isso mostra esta unidade, traz-nos consolo, mostra-nos o seu amor, traz-nos justiça, ensina-nos a justiça, ensina-nos a verdade, ensina-nos o que é juízo, mostra-nos isso na nossa vida, mostra-nos as nossas falhas com o amor e ajuda-nos a ter essa audiência com Ele. Então, esta unidade entre eles é tão grande, como eu disse, que o Senhor Jesus se entregou para que a sua missão pudesse acontecer. Pensa bem o que é unidade. Jesus decide entregar-se para que o próximo, o Espírito Santo, pudesse vir sobre as nossas vidas. Senão nós não teríamos Espírito Santo. Isto é um exemplo de unidade perfeito. E nós temos que ter essa unidade como homens, como mulheres, como cristãos. Não pensarmos, era eu que iria fazer isto, mas ela faz melhor, então eu vou deixá-la fazer melhor. Se eu estou a fazer algo, mas sei que o meu irmão faz melhor do que eu, que a minha irmã faz melhor que eu, unidade é exatamente isso. É eu criar as condições para que ela possa fazer melhor, para que ela possa ter sucesso naquilo que vai fazer, em vez de eu ficar agarrado àquilo que eu acho que eu sou, à importância que eu tenho, e impeço que Deus se mova através da vida do próximo. Isso é que é unidade. E se nós vivermos em unidade, não há rigorosamente limites para o que Deus quer fazer e pode fazer nas nossas vidas e através de nós. Mas como eu disse há pouco, também é possível haver unidade longe de Deus. Amém? A gente pode achar que é estranho, mas é possível. Eu vou-te dar um exemplo bíblico de como é possível essa unidade longe de Deus. Abre a tua Bíblia ou liga no livro de Gênesis. Vou mostrar um exemplo. Gênesis capítulo 11. Vamos ler 3 versículos, do 4 ao 6. Há pouquinho dei um exemplo de nós numa empresa, quando o patrão, quando o chefe manda fazer algo e nós fazemos diferente e não no momento certo. A Bíblia nos relata algo, que é a unidade que aconteceu entre a humanidade e que não foi boa. Amém? Então diz lá, em Gênesis, no capítulo 11, verso 4, diz assim: E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, verso 5, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Amém? Este é um exemplo da unidade que não está de acordo com a vontade de Deus. A construção da Torre de Babel. Podíamos trazer outro exemplo, mas este é um exemplo gritante que mostra-nos unidade fora do que é a direção de Deus. Funciona, mas não resulta. Há uma diferença. Uma coisa pode funcionar, mas não resultar. Neste caso funciona porque eles conseguiram construir, mas não resulta porque se é longe de Deus, não tem bom resultado. Amém? Então nós percebemos aqui que a unidade não deixa de ser unidade quando Deus não está no controle. Eles não estavam a falar de uniformidade, que era por opção que eles estavam a fazer aquilo, não era por obrigação. Eles tinham um objetivo. E nós percebemos isto, que eles tinham essa unidade, porque a Bíblia nos diz que eles tinham a mesma língua e a mesma fala. Quando nós temos a mesma língua e a mesma fala, é porque somos um só. É o que eles eram. Eles estavam de acordo em tudo. Não eram obrigados a nada. Portanto, havia unidade. Qual era o objetivo de construir a torre que nós lemos aqui? Eles dizem que o propósito era, vamos construir uma torre para tocar o céu. Nós sabemos que é impossível tocar o céu. São quilómetros. Mas o objetivo deles
não era propriamente tocar o céu. O objetivo deles era desafiar Deus. Quando eles iam tocar o céu para tentar chegar a Deus. Todos nós conhecemos alguém que um dia tentou chegar ao trono de Deus também e foi mandado fora dos céus. Quando nós tentamos ser aquilo que não devemos ser em Deus, quando nós tentamos ocupar o lugar de Deus, nunca corre bem para o nosso lado. Todos nós conhecemos a história muito famosa do Titanic, não é? No dia em que foi construído, no dia em que foi lançado às águas, os construtores disseram: este barco é tão poderoso, este navio é tão poderoso, que nem Deus o pode afundar. Quantas viagens fez o Titanic? Uma. Infelizmente, ou não, afundou e morreram centenas de pessoas. Porquê? Porque desafiaram Deus. A história nos mostra que quem desafia Deus nunca ganha. E neste caso, eles desafiaram Deus como um ato exatamente de orgulho e ambição por parte da humanidade. Isto aconteceu depois do dilúvio. Então, mais importante, eles estavam a querer desafiar Deus para lhe mostrar que o homem era maior que Deus. E quando nós tentamos fazer isso, nós nunca chegamos perto de Deus. Antes, pelo contrário, nós nos afastamos de Deus, caímos em pecado. E o que eles tiveram aqui foi exatamente isso. A Bíblia diz-nos no verso 5 que o Senhor desceu à terra para ver a grandiosidade da construção. Vê bem, Deus não se move só quando nós fazemos coisas boas. Amém? Deus não deixa a terra. Deus não move os céus sobre a terra apenas quando há coisas boas. Quando há coisas que não são boas, como nós vemos aqui, Deus moveu os céus e veio sobre a terra. Claro, Deus precisava de vir à terra para ver. Não. Da mesma forma que Deus, quando diz: Adão, Adão, onde é que estás? Deus sabia perfeitamente. É para nos mostrar o quê? Era algo tão grandioso. O desafio a Deus era tão grande que o Senhor veio em pessoa para dizer: eu sou o eu sou. Nada se passa que eu não tenha controle sobre isso. E nós percebemos que esta unidade não correu bem. A unidade pode ter motivações corretas ou incorretas, até naturalmente falando. Neste caso, não correu bem. E quando a unidade tem uma motivação correta, a consequência é boa. Quando a unidade tem uma motivação incorreta, como foi este caso, a consequência é má. Quando nós fazemos algo em que no nosso coração não está o desejo de agradar a Deus, a consequência não vai ser boa. Quando nós fazemos algo em que no nosso coração está um desejo de agradar a Deus, mesmo que a gente não saiba fazer tão bem quanto isso, a consequência é boa. Porque o Senhor olha para os nossos corações. O Senhor não olha para as nossas belezas. O Senhor não olha para as nossas coisas. Pergunta. O Senhor aqui separou o povo para que eles não continuassem a obra. Porquê é que Deus fez isso? Achas que Deus ficou preocupado que eles chegassem ao céu? Claro que não. Estamos a falar aqui do céu físico e Deus não habita num céu físico. Amém? Deus habita num céu espiritual. Nada uma coisa a ver com a outra. Deus não estava preocupado com isso. Achas que Deus se sentiu desafiado porque uns homenzinhos quiseram fazer uma construção imensa? Claro que não. Nada disso. Deus não deixaria de ser Deus, com torre ou sem torre. Essa é que é uma verdade. Amém? Deus é Deus independentemente das minhas falhas e das tuas falhas. Deus não deixa de ser Deus quando a gente peca. Amém? Deus não deixa de ser Deus quando a gente toma atitudes erradas. Deus não deixa de ser Deus quando a gente trata mal o nosso irmão, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos. Deus não deixa de ser Deus. Nós é que deixamos de estar próximos de Deus, porque a Bíblia nos diz que o pecado nos afasta da presença de Deus. E o que Deus fez aqui foi apenas porque Deus sabia que se eles fossem bem-sucedidos e aquela torre fosse continuando, eles iriam ficar convencidos que conseguiam tentar ainda outras coisas mais. E ao tentar outras coisas mais, cheios de orgulho, cheios de arrogância, isso iria ter consequências para a própria humanidade e até para o próprio planeta Terra. Não que Deus fosse afetado. E este era o momento após o dilúvio, de um novo tempo para a humanidade e não de um tempo de confusão. Porquê é que o Senhor mandou o dilúvio, já agora? Quiz bíblico. Porque a Bíblia nos diz que a terra estava cheia de maldade sobre os homens. A terra estava cheia de pecado, a terra estava cheia de mentira, a terra estava cheia de homens a fazer coisas erradas a outros homens, a maltratar, a matar. Então Deus enviou o dilúvio, promoveu o dilúvio, para que essa criação fosse retirada e separou a família de Noé e animais
As espécies todas. Para quê? Para recomeçar algo. Para fazer algo de novo. Então, este era o momento de começar algo novo da forma correta. Não era o momento de começar algo novo da forma errada. Senão continuava a criação de Deus, a humanidade, a fazer tudo errado a seu belo prazer. E isto é um exemplo para nós. Quando nós precisamos de recomeçar algo, quando nós precisamos de reconectarmos com Deus, quando nós precisamos de voltarmos para Deus e dizer: Senhor, fiz errado, não estava bem. A partir de hoje eu começo, faço um compromisso de oração, faço um compromisso de jejum, faço um compromisso de leitura da palavra. É para começarmos bem, não é para voltarmos aos erros que já recomeçamos. E quando a humanidade faz isto, as coisas realmente não correm bem e a natureza acaba por ser afetada muitas vezes, o que é dramático, porque eu impacto o outro com as minhas ações. Eu aqui há umas semanas vi uma notícia que a China, não sei se vocês sabem, a China, como potência que é, construiu uma barragem gigantesca, a maior barragem do mundo. Acho que foram 18 anos a ser construída. É chamada Barragem das Três Gargantas. É da mesma empresa que é dona da nossa EDP. Eles agora vão construir uma, dizem eles que ainda vai ser maior do que esta. É a maior barragem do mundo. A barragem teve mais de quase 1,5 milhão de pessoas na sua construção. Vejam bem, 18 anos a construir algo. E essa barragem é tão grande, ela leva mais de 40 mil milhões de metros cúbicos de água. Não sei se vocês sabem que 1 metro cúbico são 1000 litros. Portanto, estamos a falar de 40 mil milhões vezes 1000. É uma quantidade de água tão grande, aquilo é tão pesado que mudou a Terra. Está provado pelos cientistas, por causa daquela barragem, o eixo da Terra desviou-se 80 centímetros para leste. Imagina, o eixo da Terra estava aqui, o eixo da Terra passou a estar 80 centímetros para leste, e o dia passou a ser mais lento, 0,06 microsegundos. Portanto, a Terra passou a girar mais devagar. Podes dizer assim: mas isso é uma coisa ínfima. Pois é, mas se Deus criou a Terra para andar daquela forma, quando nós estamos a alterar o que a Terra está a fazer, nós estamos a pôr em causa a natureza. Por isso, não é de estranhar que haja tempestades de calor, tempestades de frio, tempestades de chuva, porque a Terra não está a funcionar, digamos assim, da forma que Deus a criou para se funcionar. Portanto, claramente, estamos a começar o início em que a Terra está a queixar de algo para que outras coisas possam acontecer. A Terra vai se queixando com o clima e nós estamos a perceber que cada vez Jesus está mais próximo. E nós temos de estar preparados para isso. Ainda na quinta-feira estávamos aqui no ensaio a falar exatamente da palavra de Joel nos últimos tempos. O Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a terra, sobre os jovens, sobre crianças, sobre velhos. E nós temos de estar preparados para isso, irmãos. Nós temos de estar preparados. Estamos, nem que seja de calendário, estamos mais próximos hoje do que nos tempos de Jesus. Amém? Já passaram 2000 anos. Mas o final está-se a aproximar. Não é para nós termos medo, é para nós termos a vida em ordem. Não é para nós termos medo que o final vá acontecer, porque vai ser uma coisa boa no dia em que o Senhor Jesus vier connosco. Mas temos que nos estar preparados para essa caminhada, para os tempos que antecedem. Temos que estar preparados para tudo. Não nos deixarmos levar pelas conversas do mundo. Temos que estar preparados, porque o homem vai fazendo estas torres de Babel com a sua unidade, com fins puramente económicos e de controle de outras nações. E nós, como cristãos, temos essa obrigação de não deixar que esta Babel dos tempos modernos possa mudar a nossa vida e o nosso coração. Amém? Pergunta para cada um de nós. Será que nós temos estado a criar alguma barragem no nosso coração, em que o nosso coração já não pulsa por Deus da mesma forma que um dia pulsou? Será que nós temos a construir algo no nosso coração e deixamos Deus de fora disso? Estamos a fazer isso, que a gente hoje possa destruir essa construção no nosso coração, para que a unidade do Espírito Santo seja real na nossa vida, para que nós como igreja possamos ter essa unidade. Porque se nós temos Jesus no nosso coração, não há espaço para construções orgulhosas, não há espaço para construções de intolerância, não há espaço para construções de briga, de zanga. Se temos Jesus no nosso coração, quando vem essa seta da briga, quando vem essa seta da humilhação, quando vem essa seta da maldicência,
Nós rejeitamos no nome de Jesus. Amém. Nós percebemos, temos de estar sensíveis para perceber. Estou a ser influenciado por algo. Não posso deixar de cair nisso. Não posso ser envolvido por isso. Foi para isso que o Senhor pediu ao Pai, para vivermos em unidade lá em João. É tão simples. Foi para isso. Só que o Senhor não pediu isso apenas. O Senhor, vejam, eu digo, leiam o capítulo 17 em casa. Eu acho que é espetacular. Mas o Senhor pediu-nos algo ainda mais poderoso. Vejam bem, o Senhor pede para Deus não nos tirar do mundo, mas para nos guardar do mal. O Senhor a seguir pede para nós vivermos em unidade. Depois pede para nós vivermos em unidade como Ele vive com o Pai. E depois Ele diz algo ainda poderoso, que é: eu dei-lhes a glória, eu, Jesus, deu-nos a glória que o Pai lhe deu. Para quê? Para que sejam um, como nós somos. Ou seja, a glória de Jesus está sobre a nossa vida. Amém. O Senhor diz que nos deu através do seu Espírito Santo. O Senhor diz que nos deu a sua glória, porque só assim podemos viver em unidade. Então, quando nós deixamos de viver em unidade como igreja, como irmãos, como casal, quando nós deixamos cristãos, evangélicos, crentes, quando nós decidimos deixar de viver em unidade, nós estamos a dizer que não queremos a glória de Jesus na nossa vida. Literalmente falando é isto, por muito que nos possa custar a ouvir. Se Jesus diz: eu lhes dou a minha glória, e é possível porque entregou o seu Espírito Santo em nós. Se eu abdico da unidade, eu estou a abdicar da glória de Jesus. A glória de Jesus é algo que não tem preço. A glória de Jesus é algo que muda vidas, que muda histórias, que muda gerações. O Espírito Santo do Senhor Jesus é colocado em nós no dia em que nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, como nosso Senhor. Se nós rejeitamos isso em qualquer momento da nossa vida, ao rejeitar viver em unidade com o meu irmão, eu estou a dizer que eu não quero a glória de Jesus na minha vida. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Por isso é que o Senhor Jesus nos diz uma palavra, uma frase muito conhecida, uma passagem muito conhecida na Bíblia, quando lhe perguntam: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o próximo? E o Senhor diz o quê? 70 vezes 7. O Senhor não está a dizer para a gente perdoar apenas 490 vezes. Literalmente não é isso que Ele está a dizer. O Senhor está a dizer é que é algo que não tem fim, o perdão. Porque 7 é o número que fala de Deus. E sem entrar em grandes detalhes, o que o Senhor está a dizer é: a gente perdoa todos os dias, todas as horas, o que for preciso. Porquê? Para não perdermos a sua glória. Se eu rejeito perdão, se eu rejeito perdoar alguém, além de eu estar a ser envenenado, meu corpinho estar a ser envenenado, a minha mente, as minhas emoções, o meu corpo, pela falta de perdão, eu estou a dizer que eu rejeito a glória de Jesus na minha vida. É que é tão simples quanto isso. Por isso é que nós ensinamos que perdão não é uma opinião, perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Fez-me mal, eu perdoo. Bateu-me, eu perdoo. Caluniou-me, eu perdoo. É um problema que não é meu. O problema que é meu é eu não ficar sem a glória de Jesus. E eu isso não quero para a minha vida, nem para a minha casa, nem para a igreja onde eu sirvo. Então nós temos que viver isto, temos que ter essa importância. Estou mesmo a terminar. Mas antes de terminar vou-te dar um exemplo bíblico do que é a unidade debaixo da direção de Deus. Mas eu deixo-vos este trabalho para casa, para todos nós. Lermos o capítulo 17 de João. Meditarmos. São 20 e poucos versículos. Nós lemos em 10 minutos e meditamos o resto da semana. E vais ver como vai mudar a tua vida. Vais ver Jesus de uma forma diferente. Vais ver a glória de Jesus de uma forma diferente. Vais ver a unidade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de uma forma diferente. E vai mudar a tua vida. E eu tenho a certeza que vai mudar a forma como tu começas a abordar as tuas questões, não vou dizer existenciais, mas emocionais. Porque muitas vezes são as nossas emoções que nos traem e que nos levam a ficar debaixo de um jugo e a deixar de ter a glória de Jesus. Mas vamos lá então. Livro de Atos. Primeiro livro depois dos Evangelhos. Um exemplo de unidade debaixo da direção de Deus e o que isso promove. Atos 2, claro. Verso 1 e 2. Ainda há pouco tempo celebrámos aqui Pentecostes. Atos capítulo 2, versos 1 e 2. Diz lá assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente, ou de acordo, consoante as versões,
no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Amém? A gente poderia continuar a ler os próximos 20 versículos que nos mostram o impacto, a forma como globalmente o Espírito Santo veio sobre aquela multidão e mudou aquelas vidas. Este é o resultado de vivermos em unidade debaixo da direção do Espírito Santo. Este é o resultado de vivermos em unidade com a glória de Jesus na nossa vida. Quando vivemos assim, o céu desce na terra. Não vem Deus para ver o que está feito de errado, vem Deus para trazer a sua glória. Quando eu falo que o Senhor Jesus nos diz que nos entrega a sua glória, nós não somos Deus, amém? Quando o Senhor nos diz que entrega a sua glória, quando nós glorificamos Jesus com a nossa vida, o Pai é glorificado através de Jesus. É isto que o Senhor nos está a dizer. Ele nos entrega a sua glória, eu glorifico em tudo o que eu faço, no meu trabalho, nas compras, na rua, na escola. Onde eu estiver, eu glorifico Deus com a minha vida. E ao glorificar Jesus com a minha vida, essa glória é devolvida ao Pai. Ou seja, Deus nunca fica sem a sua glória, Jesus nunca fica sem a sua glória. Pelo contrário, quando eu glorifico o Senhor com a minha vida, a glória de Deus ainda é maior, o Senhor ainda é exaltado de uma forma mais poderosa. E foi o que aconteceu aqui. Eles estavam em obediência ao Senhor Jesus. Pensa bem, Jesus esteve com eles. O Senhor Jesus esteve cerca de 40 dias com eles, depois de ter sido entregue na cruz do Calvário. O Senhor esteve com eles. Num desses momentos, o Senhor faz o quê? No outro dia, que há umas semanas, fomos ministrados sobre isso. O Senhor sopra sobre eles o Espírito Santo. Não sei se, eu agora não me recordo qual é a referência. O Senhor está com eles num desses momentos e sopra sobre eles o Espírito Santo. Porquê que o Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo? Porque se não tivesse soprado sobre eles o Espírito Santo, eles não deixavam de ser homens naturais. E então não poderiam receber o batismo do Espírito Santo que aconteceu em Pentecostes. Porque nós, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor, a Bíblia nos diz, e é verdade, que pela fé, o Espírito Santo é colocado em nós. Ou seja, estamos prontos para que o Espírito Santo nos possa batizar e encher-nos de uma forma plena. Quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, porque eles não tiveram, eles não aceitaram Jesus como seu Senhor, porque já era o seu Mestre. Então, quando o Senhor soprou sobre eles, eles ficaram prontos para que o Espírito Santo pudesse descer e os batizasse desta forma poderosa em Pentecostes. Então nós vimos que eles estavam em obediência ao que o Senhor tinha ordenado. O Senhor Jesus lhes disse para irem para Jerusalém, para estarem lá em oração, para esperarem que o Consolador vinha. Eles tinham duas opções. Ou iam para Jerusalém, e como nós lemos aqui, estavam concordemente no mesmo lugar, em oração, à espera que o Consolador viesse, ou podiam ter cada um voltado à sua vida. Não, Jesus morreu. Agora veio, teve connosco 40 dias. Não, mas eu não quero mais. Podiam ter tido medo. Eles estavam a ser perseguidos pelos romanos, estavam a ser perseguidos pelos judeus. Eles podiam ter dito, não, eu não quero mais. Eu não quero mais isso. Mas não, eles foram obedientes. Estavam unidos em oração. Ou seja, estamos a falar de quê? Unidade. Quando se obedece a Jesus, quando se fala o que Jesus manda, nós estamos a falar de unidade. E foi esta unidade que preparou a descida do Espírito Santo sobre Jerusalém naquela manhã, naquele dia, que impactou aquela nação e que impacta-nos hoje em dia. Quando a igreja está unida, o céu move-se. Quando nós vivemos em unidade, nós atraímos a presença de Deus. Porquê é que é tão bom nós adorarmos quando estamos em conjunto na igreja? Podemos fazê-lo em casa também, claro, mas quando nós todos juntos como igreja estamos a adorar, a cantar a mesma música, o nosso coração rendido, rasgado na presença de Deus, isso fala de quê? De unidade. Não é cantarmos no mesmo tom, que se calhar uns cantam um tom mais acima, outros cantam um tom mais abaixo, mas estamos a dizer a mesma coisa. O nosso coração está rendido ao Senhor. Até podemos não estar a conseguir cantar, mas o nosso coração está entregue completamente ao Senhor. Isso é o quê? É unidade. E quando nós vivemos em unidade, atraímos a presença de Deus, como nós vimos hoje aqui de manhã. Deus manifestou-se aqui de uma forma poderosa, tocando nas nossas vidas. Porquê? Porque houve unidade. Quando nós vivemos em unidade, as nossas orações ganham força, ganham uma dimensão diferente que nós não conseguimos imaginar sem unidade. A oração é uma forma de nós comunicarmos com Deus. A oração não é um ritual. A oração não é fazer isto. Não. A oração é um tempo em que eu estou junto com Deus. Até a oração mais simples, quando nós oramos a refeição antes de começar,
quando nós entregamos as nossas vidas quando o dia começa, quando nós agradecemos pelo dia que terminou e vamos para a cama descansar. Até essa oração mais simples é um momento em que nós estamos a falar com Deus. Não estamos a fazer um ritual. Quando nós colocamos um pedido de oração, é a forma de nós dizermos ao Senhor, gravar, meu Deus, eu preciso da tua ajuda, há algo que eu não consigo fazer. É uma forma de oração. E a oração em unidade atrai a presença de Deus e ganha uma força poderosa. Quando nós vivemos em unidade, os nossos relacionamentos são fortalecidos. Aquilo que parece que não é fácil, fica mais fácil. Quando vivemos em unidade, a igreja torna-se um lugar saudável e frutífero onde nós temos prazer em estar. Não é um peso vir para a igreja. Oh, não, lá tenho que ir para a igreja. Não. Quando nós vivemos em unidade, é com alegria que nós vimos à igreja. Porque às vezes estamos a semana toda sem nos vermos uns aos outros. Vemos uns aqui, vemos outros ali, vemos por Zoom, mas fisicamente, muitas vezes, só ao domingo é que conseguimos estar todos juntos. Então, quando vivemos em unidade, a gente anseia por vir à igreja. Quando vivemos em unidade, a gente acorda ao domingo de manhã com alegria. Não interessa se dormimos muito, se dormimos pouco, se estamos cansados ou não, porque sabemos que vamos para a casa do Pai, sabemos que na casa do Pai vamos estar com os nossos irmãos, sabemos que ali o céu se vai movimentar, sabemos que o Senhor vai estar presente, sabemos que a nossa vida vai ser tocada e transformada. Isto é o resultado de viver em unidade. Quando nós vivemos em unidade, nós não somos mais presa fácil do pecado, da tentação. Claro que vai haver tentação na mesma, mas quando eu estou em unidade, eu tenho a coragem e a audácia e a ousadia de telefonar para um irmão, telefonar para uma irmã e dizer, está difícil hoje. E a gente oramos juntos ali e fortalecemos e não caímos em pecado. É isto, chama-se viver em unidade. Igreja é isso. Igreja não é somente vir ao domingo. Igreja é eu saber que amanhã, depois de amanhã, depois, nós podemos contar uns com os outros para aquilo que for preciso. Com um simples telefonema, com uma simples mensagem do WhatsApp. Está difícil hoje, não estou a conseguir. A gente ora naquilo. A pessoa pode nem conseguir orar junto porque está numa situação qualquer difícil, mas a gente tira o nosso tempo de oração e oramos por essa pessoa, intercedemos por esse irmão, intercedemos por essa irmã. E quando nós fazemos isso, a unidade acontece, a unidade está a ser real. Não é visível, mas nos céus é visível, no mundo espiritual é visível. E o Senhor envia os seus anjos, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor faz com que aconteça algo que nós nem conseguimos imaginar que é possível. Quando nós vivemos em unidade, a nossa família caminha no mesmo propósito. Podemos às vezes tropeçar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, mas o propósito é o mesmo, o caminho é o mesmo. E que bom que é nós vemos a nossa família a caminhar no mesmo propósito, a caminhar no mesmo sentido. Que bom é a gente ver as nossas crianças terem prazer de estar na igreja. Que bom que é a gente ver as nossas crianças sentirem-se bem umas com as outras, todas diferentes, como nós somos todas diferentes. Mas elas vão sendo ensinadas a vivenciar essa unidade na escola da igreja, no ministério infantil. Elas vão sendo ensinadas e desafiadas a aceitar as diferenças de uns dos outros, porque nós somos todos diferentes, mas aos olhos de Jesus somos todos iguais. Podemos ficar de pé no nosso lugar para nós podermos terminar. Eu escolho viver em unidade e não viver na minha vontade. Eu escolho viver em unidade com Jesus. Eu escolho ter a glória de Jesus sobre a minha vida, para que outros possam receber essa mesma glória. Eu escolho abdicar das minhas certezas, eu escolho abdicar das minhas conclusões definitivas sobre tudo. Eu escolho abdicar da minha naturalidade humana, para que o Senhor possa me encher da sua vida. Podemos fechar os nossos olhos para nós orarmos. Amém. Senhor meu Deus, obrigado pela unidade que geras em nós. Senhor Jesus, obrigado, porque naquele dia tu escolheste orar por mim e pelos meus irmãos, para nós vivermos uma vida de unidade, para nós podermos ser diferentes do que nós iríamos ser, apenas homens naturais, carnais, com o seu desejo próprio, sem olhar para o próximo, sem dar valor ao próximo que ele merece e sem olhar para o próximo como ele sente superior a nós próprios. Eu oro, Senhor, para que cada um de nós possa olhar para o nosso irmão e perceber que ele é mais importante que cada um de nós. Eu oro por unidade, Senhor, em cada casamento. Eu oro por unidade em cada família, em cada casa.
Eu oro por unidade, Senhor, nesta igreja, no Ministério Arca Portugal. Eu oro por unidade, Senhor, em todas as famílias da Arca, Senhor. Eu oro por unidade, Senhor, em todos os departamentos e ministérios da igreja, que todos funcionem para o mesmo objetivo, que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Senhor, eu oro para que tu possas tomar conta do nosso coração hoje. Que nós não sejamos mais os mesmos, que nós não sejamos mais homens e mulheres que vivem apenas convictos de que sabem tudo, que são capazes de fazer tudo, mas que nós possamos diminuir na nossa naturalidade, Senhor. Diminuir nos nossos conceitos, diminuir nas nossas certezas, para que tu possas crescer em cada um de nós, Senhor, e encher-nos do teu Espírito, derramares a tua glória sobre as nossas vidas, para que o mundo possa clamar: tu és santo, e nós possamos devolver essa santidade e essa glória ao Deus Todo-Poderoso através das nossas vidas. Eu oro por mudança, eu oro por transformação na nossa vida e na nossa casa. Eu oro, Senhor, para que possas restaurar os nossos corações. Senhor, se há um lugar, se em algum de nós há uma construção no coração que nós começamos a fazer, até talvez sem dar por isso, uma construção que te afasta, uma construção que seja uma autêntica torre de Babel, onde nós temos a nossa própria unidade, Senhor, onde vivemos agarrados nesses conceitos, nesses fundamentos que criamos para nós próprios. Te peço, Senhor Jesus, que nesta manhã tu possas separar essa torre, separar essa unidade que existe no nosso coração, para que tu possas ser o Senhor do nosso coração, o Senhor da nossa vida. Entregamos o nosso coração a ti nesta manhã, Senhor. Entregamos tudo o que há em nós a ti nesta manhã, Senhor, para que possas trazer mudança, transformação. Eu oro para que cada um de nós possa vivenciar a tua glória, possa vivenciar essa unidade na igreja, Senhor. Da mesma forma, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vivem a unidade. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, te glorificamos por este tempo, por esta palavra sobre as nossas vidas, Senhor. No nome de Santo Jesus. Amém.